Então, se você olhar, há uma invasão, né? Literalmente, os Estados Unidos ele é invadido, como a Europa, né? Você vê que a Europa hoje, né? Ela, em vários lugares, um terço dela já é islâmica. Então, você tem a perda, né? De espaço, a perda de espaço e uma superdimensão de uma população que não está inserida no contexto ali de funcionamento daquela sociedade, né? Eu até acabei de postar uma fala de um pessoal aí do Islã na Europa e eles, né, com a garotada, já fazendo a doutrinação daquilo que deve ser o apedrejamento, do que deve ser o enforcamento, do que está lá no Alcorão, aquilo que está previsto, e perguntando para os garotos: vocês concordam com isso? E detalhe, eu postei porque eles são sunitas, inclusive. E aí eles Uhum. se posicionam assim: nós não somos xiitas, nós somos sunitas, mas nós concordamos com o que está lá escrito e que tem que ser dessa forma e dessa maneira. Compreendeu? E eu creio que esse pensamento, não do Trump, mas do grupo, né, que ele representa ali, é justamente por causa dessa densidade demográfica deformativa dentro do solo americano. Você vê que Claro. explodiu a drogadição, a prostituição, corrupção. A gente sabe que, né, tem a parte podre do sistema, mas existe uma parte também que ela está preocupada com essa miscigenação toda, entendeu, Frank? Sim, e eu não estou defendendo aqui nem a imigração ilegal, jamais, nem a expulsão indevida ou devida, porque nós sabemos que houve uma abertura muito grande no governo anterior de pessoas sem nenhum tipo de critérios para Sim. quem estava entrando, sem nenhum tipo de vigilância, e que hoje ele está tendo que lidar com essas consequências. Criando um sistema de invasão, o inimigo oculto dentro da América, como é a Europa, né? Você vê que a Europa ela tem um inimigo oculto. Qualquer momento ele vai se levantar. Tem dia e hora para ele poder se levantar. Você vê que no processo natural, né, em 10 anos, todos os parlamentos europeus serão dominados pela turma do Islã. Todos. Mas assim, só que a diferença entre a Europa e os Estados Unidos é que o evento de introdução de outras culturas, civilizações, ela começou aqui na Europa muito tempo antes do próprio Estados Unidos, porque começou na era das grandes chamadas grandes colonizações, que os países da Europa começaram a colonizar vários lugares do mundo, na Ásia, na África, na América, nas Américas, a descoberta das Américas, né, tanto por Colombo quanto por Pedro Álvares Cabral, e não vamos entrar aqui em méritos históricos, se descobriram ou só pegaram os mapas dos antigos e foram atrás, né, do que já tinha. A questão é que, assim, a partir dali, eles começaram a mandar pessoas e trazer pessoas. Então, assim, há uma cultura já de mistura de nações e civilizações muito forte na Europa. Isso não é uma coisa recente como aconteceu agora, por exemplo. Por quê? Porque se você parar para pensar, as imigrações elas seguem um padrão de histórico. Em momentos específicos, as grandes imigrações aconteceram. E talvez a gente tenha, assim, historicamente, não agora que a gente está vivendo ela, mas se o mundo fosse viver mais 200 anos, como você acredita, mas para mim não vai passar de 10. E eles iam contar agora que houve uma grande imigração para os Estados Unidos nessa época, no início do século XXI. Porque, e principalmente nesse período agora do último governo, onde entraram milhões de pessoas. Numa nação de 300 e poucos milhões, você deixa quase 5 milhões de pessoas, sei lá quantas foram, entrarem, e dessas 5 milhões, vamos dizer que 1 milhão que seja, 1,5 milhão, você não sabe de onde vem e a quem eles representam, você tem literalmente um buraco que não tem fundo. Não, E detalhe, homens em idade de guerra, né? Jovens corpulentos que adentraram em território americano, né? A mesma é, coisa aconteceu aí também. A Espanha recebeu uma sequência de homens em idade militar, corpulentos, sem família, sem criança, sem ninguém. A rapaziada chegou, entendeu? Na Grécia também houve esse tipo de desembarque. Então, na realidade, a gente percebe
que há uma movimentação, né, geopolítica, ok? E ela é articulada pelo Islã. Agora, eu vou jogar uma pimenta aí, já que o Islã já está no nosso tênis de mesa aqui. Se você olhar a movimentação do início do século XX, a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola e a Segunda Guerra Mundial, quem se beneficiou disso, historicamente até aqui, é o Islã. O Islã se beneficiou um monte de todo esse processo. Por quê? Você tem uma densidade demográfica ocidental em queda, você tem a entrada do anticoncepcional na década de 60, a partir da França, que inclusive foi o primeiro país a ter densidade demográfica negativa na Europa e hoje ainda é a favor do aborto, ok? E agora você tem, né, uma Europa como a Alemanha com densidade negativa, Portugal, você vê, cadê os jovens de Portugal? Não tem juventude em Portugal. Pode observar isso. A garotada aí, quando chega aos 21, 22, ó, todo mundo vai embora. Então, você tem o quê? Uma demanda por pessoas para fazer determinados tipos de serviços, interrogação. Daqui a pouco é a IA e a robótica e não vai haver essa necessidade. E aí talvez se intensifique a crise no continente europeu. Nos próximos 3 anos aí, quando os robôs estiverem fazendo as funções dos imigrantes. Você vê que ficou claro nessa posição última do Trump que a América não precisa mais de mão de obra. E aí você vê que isso não é uma coisa em Portugal, a gente tem esse poder de observação, mas isso está na Europa toda. Minha sócia aqui de escritório, nós temos um escritório aqui próximo, juntos, e ela passou uns dias na Alemanha agora, com uma conhecida dela, que é brasileira, que vive lá, e ela foi passar um dia lá para descansar, uma semana. E ela ficou impressionada, ela me contou ontem, ela falou assim, Efraim, que interessante, as vagas de trabalho lá são tantas, estão precisando tanto de mão de obra, que eles estão empregando pessoas que não falam nada de alemão. Ela falou que conheceu um rapaz lá, que é sueco, não fala alemão, fala inglês no passado, quer dizer, o inglês dele é pior que o meu, fala tudo no passado, ganha 4.000 euros para ser assistente financeiro. Aí tu fala, como é que... Então, assim, há uma necessidade, uma carência de mão de obra tão grande em muitos lugares aqui da Europa, que já não estão fazendo muita exigência. Não é um nível de exigência alta. Você só ter a sua presença lá trabalhando, os caras te pagam para você estar ali. Então, assim, e por isso que está vendo essa movimentação. Eu acho que a imigração acontece sim. Eu acho que o problema da imigração islâmica é muito parecida com a chinesa e com outras nações. Eles criam nichos, né, guetos, grupos específicos que eles só se relacionam entre eles. Você não vê, dificilmente você vê alguém de origem de um país com maioria muçulmana ser amigo de alguém que não é muçulmano. Você até conhece, mas ser amigo, de sair, de passear, isso não acontece, porque tem interesses diferentes. Aqui em Portugal, por exemplo, você come porco pra caramba, na Alemanha nem se fala. E assim, você não vai sair para comer com o cara, porque ele não vai comer. Então tem uma série de barreiras, eu estou dando um exemplo mais básico, que fazem com que essas comunidades se fechem dentro delas. O brasileiro é um dos poucos imigrantes que chega no país e ele se mistura. Eu lembro que a minha segunda vez que eu fui à França e entrei no elevador, não foi na primeira vez que eu tive, a gente estava indo para Israel, um grupo, aquela mesma história de Israel da primeira, e a gente ficou em Paris 2 dias. Aí eu fui com um apóstolo amigo meu, a gente foi até a Torre Eiffel andando, a gente olhou no mapa assim, a gente era muito inexperiente com viagem, então a gente olhou assim, poxa, pertinho, cara, a gente está aqui, ó, Torre Eiffel aqui, com aqueles mapinhas. Só que estava em escala. A gente andou quase que 5 horas, 6 horas para chegar na torre. Não posso dizer que eu não conheço Paris, eu andei praticamente Paris, né? Aí chegamos na torre e tal, e eu estava cheio o elevador, um monte de gente com cara de estrangeiro. Aí eu e ele conversando, eu muito engraçado, brincando, eu fui e contei uma piada. Quando eu contei a piada em português, metade do elevador começou a rir. Aí não prestou. Falei, tá cheio de brasileiro aqui fingindo que não é brasileiro, né? Aí o pessoal, aí começou, rapaz, metade do elevador era de brasileiros.
Então, eu achei muito interessante que o brasileiro, você não diz que ele é brasileiro só de olhar para a cara dele. Por quê? Porque ele se mistura, ele pega a roupa do lugar, ele fala a língua do lugar, ele se comporta como se fosse dali. Eu estou dando um exemplo assim de uma coisa que eu vivenciei em 2007, mas que você repara isso. Então, mas já esses grupos não, eles imigram, levam a cultura e muitas vezes impõem as culturas que eles trazem como sendo algo para todo mundo. Como, por exemplo, houve um grupo que estava lá na Alemanha, agora no Ramadã, e que pediu para um restaurante fechar porque não estava vendendo comida de Ramadã. Mas o restaurante não era islâmico, não era muçulmano, não tinha direção muçulmana, era um restaurante normal. Só que eles acharam que era uma ofensa aquele restaurante estar aberto com comidas não aprovadas, né? Que no caso o judeu é kosher e a comida para o islâmico é a halal. E eles não tinham comida halal, então eles não tinham que estar aberto. Mas peraí, eles estavam num país que não é islâmico, com um restaurante que não é islâmico vendendo comida normal. Só que naquele lugar a maioria é islâmica e eles achavam que era uma ofensa de estarem abertos. Então você vê que esse tipo de imigração, imposição cultural, ele pode trazer um grande prejuízo.